Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o seguinte conteúdo: seleção em múltiplas tabelas. Bom, no mundo real das aplicações, nós não trabalhamos apenas com uma única tabela. Então, nos exemplos anteriores, nós estávamos somente trabalhando com uma tabela. Só que nós, desde quando abordamos o modelo de entidade de relacionamento, nós tínhamos várias entidades. E essas entidades conversavam entre elas por meio de características que nós definimos anteriormente, por meio das relações de cardinalidade, que é um dos nossos primeiros assuntos na disciplina de banco de dados. Só que quando nós entramos para explorar o universo do SQL, nós não trabalhamos com múltiplas tabelas ainda. Então, nessa apresentação, nós teremos a introdução teórica do funcionamento de múltiplas tabelas. Então, a gente pode perceber aqui, neste slide, analise o modelo. Então, vamos lá. Nós temos aí uma, duas, três tabelas. A tabela estado, a tabela cidade e a tabela bairro. É possível perceber que existe uma relação entre estas tabelas. E vamos começar a nossa análise pela tabela estado. A tabela estado possui o campo ID estado, campo propriedade, coluna ID estado. Por meio dessa representação, nós conseguimos perceber que ID estado é do tipo inteiro e é uma chave primária. Por que eu consigo perceber isso? A ferramenta apresenta para nós aqui a chavinha. Esta chave representa a chave primária dentro dessa ferramenta, onde foram desenhadas essas tabelas e estes relacionamentos. Então, a tabela estado possui o ID estado e possui o nome do estado. O nome do estado é um varchar de 45 caracteres, por exemplo. Nós também temos aqui a tabela ID cidade. ID cidade é do tipo inteiro e é uma chave primária. Nós também possuímos o campo nome cidade, um varchar de 45 caracteres. E nós temos aqui uma chave estrangeira. Esta chave estrangeira faz referência à tabela ID estado, ao campo propriedade ou coluna ID estado. Isso aqui é muito utilizado na seguinte situação. A nomenclatura nos ajuda a entender como funcionam as relações entre as tabelas. Então, é muito comum que, quando nós trabalhamos com múltiplas tabelas e nós façamos uma chave estrangeira, como é que a gente faz essa relação? Como é que eu bato o olho aqui e eu consigo saber que este campo faz uma chave estrangeira com essa tabela, especificamente com este campo, o campo ID estado? Nomenclatura. Então, é de praxe, é comum nós, quando formos trabalhar com chave estrangeira, colocarmos de onde vem a tabela, de qual tabela nós estamos referenciando a chave, nesse caso aqui a tabela estado, na sequência, depois do underscore, o campo que faz referência à chave estrangeira, ou o campo da chave primária da tabela de onde você quer referenciar. Então, aqui o que nós temos
o campo estado e de estado faz referência a este campo aqui como chave estrangeira. A tabela bairro também possui aí uma chave estrangeira, que faz relação com a tabela cidade. Qual o campo da tabela cidade? O campo ID cidade. Tá? Então vamos analisar separadamente cada uma destas tabelas. Primeiro, a tabela estado. Como foi criado o SQL da tabela estado? Então vamos lá, create table, vou criar uma tabela. Vou criar a tabela que tem o nome estado. Na sequência, eu vou definir o campo, a propriedade, a coluna ID estado. Essa coluna será do tipo inteiro. Essa coluna será uma chave primária, primary key, e essa coluna é do tipo autoincremento. E eu também defino o campo nome estado. Nossa, acabei escrevendo errado aqui. Nome estado varchar de 64 caracteres. E quando eu for fazer a seleção, aqui já existem alguns estados cadastrados, eu faço select todos from, selecionar todos da tabela estado. E aí eu vou listar todo mundo que foi cadastrado anteriormente nessa tabela. Vamos analisar aqui a tabela cidade. Como que ela foi criada? Create table cidade, ID cidade é o inteiro, é autoincremento e é chave primária. Nome cidade é do tipo varchar, 128. Estado e ID estado é um inteiro. E aqui um exemplo de eu fazendo a seleção de todos os campos da tabela cidade. E aí me retornam aqui algumas cidades. Eu não consigo listar todas aqui, tá? Mas algumas aqui, 11 cidades. E nós podemos verificar que na tabela cidade é possível visualizar o campo estado e de estado, que é uma chave estrangeira que faz referência à tabela estado, mais especificamente ao campo ID estado. Então a gente consegue perceber aqui, né? Se nós retornarmos do estágio anterior, o primeiro estado cadastrado foi o Rio Grande do Sul. Estado número 1, Rio Grande do Sul. Então, estado número 1, eu tenho a cidade de Porto Alegre. Estado número 1, eu tenho também a cidade de Caxias do Sul. E assim por diante. E, por último, nós temos a tabela bairro. Como ela é composta? A tabela bairro é composta da seguinte maneira. Create table bairro. ID bairro é o inteiro, é autoincremento e é chave primária. Nome do bairro é um varchar de 128 caracteres. E também temos aqui a cidade ID cidade, que é do tipo inteiro. Neste exemplo aqui, nós temos a cidade número 1, nós lembrando aí, né, a gente pode ver que a cidade número 1 é Porto Alegre. Então, eu estou listando aqui os bairros de Porto Alegre depois da próxima cidade, e assim por diante. Então, o bairro de Boa Vista é um bairro da cidade de Porto Alegre. Como é que eu sei? Justamente pelo fato dessa referência de chave estrangeira citada aqui. Aqui nós podemos visualizar um pouco das três tabelas e nós conseguimos visualizar como estas tabelas se relacionam.
Então, observe a tabela cidade, tem referência com a tabela estado. Então, se eu olhar Porto Alegre, é do estado número 1. O estado número 1 é Rio Grande do Sul. Se eu olhar Jacareí, é do estado número 2. O estado número 2 é o estado de São Paulo. O mesmo nós podemos perceber uma relação, o mesmo eu digo uma relação, na tabela bairro com a tabela cidade. Então vamos observar aqui, cidade de cidade 3. Eu não listei a 3? Citei sim. A cidade 3 é a cidade de Canoas. Então, a cidade 3 é Canoas e lá tem um bairro chamado Brigadeiro. Então, esse slide aqui fica muito mais clara a relação entre as tabelas. Vamos falar aqui das restrições em banco de dados, que a gente já falou, e vamos fazer uma revisãozinha disso com o nosso foco no MySQL. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, o que é uma restrição? As restrições são regras aplicadas nas colunas de uma tabela. São usadas para limitar os tipos de dados que são inseridos. Podem ser especificados no momento da criação da tabela, create table, ou você pode alterar conforme a sua necessidade usando o comando alter. Então, relembrando as restrições. O que são restrições? São usados para limitar os tipos de dados que são inseridos em uma determinada coluna. Tá? Principais restrições que nós encontramos são not null, já usamos, né, quando nós não queremos que um campo seja nulo, único, unique, primary key e foreign key. Eu vou passar em um por um destes elementos na sequência. Falar um pouquinho mais de cada um deles. Not null. O not null é uma restrição que impõe a seguinte premissa: o dado que você vai inserir em uma determinada coluna, que é not null, não pode ser nulo. Ou eu posso entender isso de uma forma, da forma seguinte: uma coluna não aceita valores do tipo null. Isso é o constraint, é a restrição not null. Tá? Ou seja, not null obriga um campo a sempre possuir um valor. Deste modo, não é possível inserir um registro ou atualizar sem entrar com um valor neste campo. Então, isso aí é uma restrição da tabela, mais especificamente de um campo de uma tabela, e essa restrição tem as características aí de não permitir que sejam inseridos valores nulos em uma tabela no banco de dados, em um campo de uma tabela em um banco de dados. Unique. Muita gente dá uma confundida nesse unique aí, principalmente em relação com a chave primária. Mas vamos entender como que o unique funciona. O unique trabalha da seguinte maneira. O unique identifica de forma única cada registro em uma tabela de um banco de dados. Tá, isso é o unique. Lá, o pessoal confunde. Unique e primary key garantem a unicidade em uma coluna ou conjunto de colunas. Beleza. Uma constraint primary key automaticamente possui uma restrição unique definida, portanto, não é necessário
especificar a constraint, a restrição nesse caso. Bom, uma chave primária ela já é automaticamente, ela já é única, por definição, por teoria. Uma chave primária é, por teoria, uma unique. Porque a função da chave primária é identificar de forma única um registro. Se você identifica de uma forma única, eu não posso ter mais do que um registro com o mesmo valor, o mesmo conjunto de valores. E isso limita a característica de ser único. Importantíssimo, é possível termos vários constraints unique em uma mesma tabela, mas apenas uma chave primária por tabela. Então é o seguinte, imagina o seguinte caso. Nós vamos possuir aí uma tabela chamada aluno. Na tabela aluno, nós vamos guardar os dados pessoais do aluno. Somente isso. Na tabela aluno, nós guardamos os dados pessoais do aluno. Então, o que são dados pessoais do aluno? Nome, RG, CPF, título de eleitor. A gente pode ter vários campos na tabela aluno. E também é interessante, em algumas situações, guardar o campo ou dado RA. Para fins didáticos aqui, a gente vai considerar o RA, o RG, CPF e nome. A gente pode perceber o seguinte, o RA tem que ser único, certo? CPF também tem que ser único. Pode ter um aluno com dois alunos com o mesmo CPF? Não pode acontecer. Só que chave primária eu tenho que definir. A chave primária será o CPF ou a chave primária será o RA. O que é que vai ser a chave primária desta minha tabela? Caso eu defina a chave primária como sendo o RA, eu posso definir que o RA, que se é a chave primária, ela já é unique por definição da chave primária, por padrão. E eu posso definir o campo CPF como sendo unique. E ao contrário, se eu definir o CPF como sendo chave primária, eu tenho que definir como unique o meu campo RA. Eu não posso ter o mesmo aluno com dois RAs. Né? Então, essas são as situações que nós trabalhamos com o unique. E chave primária, já sabe, né? Chave primária é uma restrição também, e ele identifica de forma única cada registro que foi inserido em uma tabela dentro de um banco de dados. Chave primária sempre tem que ter um valor único. Uma chave primária também não pode conter valores do tipo nulo. Cada tabela deve ter uma chave primária, apenas uma única chave primária. Então, beleza na definição. E agora, o que é essa tal foreign key, chave estrangeira? Ela também é uma constraint, uma restrição, e essa restrição ela será aplicada em um campo de uma tabela. Esta restrição ela tem a seguinte característica. Vamos lá. Uma foreign key, chave estrangeira, em uma tabela é um campo que aponta para uma chave primária em outra tabela. Desta forma, é usada para criar relacionamentos entre as tabelas no banco de dados. Pessoal, lembra do modelo entidade de relacionamento? No modelo entidade de relacionamento, a gente tem lá as cardinalidades e as relações entre as entidades. Beleza. E como é que eu construo isso fisicamente? Eu construo isso por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras. Onde as foreign keys, as chaves primárias, elas vão servir, as chaves
estrangeiras, elas vão servir de, elas vão fazer referência sempre a uma chave primária de uma outra tabela. Então, chave estrangeira, o que é? Referência de um valor de uma outra tabela. É isso. Chave estrangeira faz referência a uma chave primária de uma outra tabela. Diferentemente da chave primária, nós podemos ter vários registros, várias tuplas que possuem a mesma chave estrangeira. Nós conseguimos notar isso muito claramente nessa situação. Chave primária aqui, ID estado, 1, 2, 3, 4. Nenhum repete. E nem pode repetir, porque isso é uma chave primária. Ela é única. A chave estrangeira, isso aqui é uma chave estrangeira. A chave estrangeira faz referência a um campo que é chave primária de uma outra tabela. Nesse exemplo, qual tabela que ele faz referência? A tabela estado. A qual campo ele faz referência? ID estado. Beleza. Só que a chave estrangeira não é única. Então eu posso ter aqui, olha só, 1, 2, 3 tuplas, 3 linhas que fazem referência à chave primária número 1, ao ID estado número 1. Então é importante que fique isso na cabeça de vocês. E como é que nós fazemos para criar estas restrições de chave estrangeira? A forma mais simples de fazer isso é, primeiramente, fazer todos os create tables, criar todas as tabelas. Então, eu criei anteriormente, nos slides anteriores, teve o create table da tabela bairro, teve o create table da tabela cidade, teve o create table da tabela estado. Eu criei essas tabelas anteriormente. E agora eu altero essas tabelas para inserir a chave estrangeira. Como que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte maneira. Alter table, vou alterar a tabela bairro. Vou adicionar uma restrição. Vou chamar essa restrição de FK cidade. FK é de foreign key. Chamei essa restrição de foreign key cidade. Que campo eu vou dentro da tabela bairro, qual campo será a chave estrangeira? Então, será o campo cidade e de cidade. A chave estrangeira fará referência a qual tabela? A tabela cidade. Qual campo da tabela cidade? ID cidade. Olha o outro exemplo. Vou alterar a tabela cidade. Vou adicionar uma restrição. Chamo essa restrição de FK estado. Beleza. Feito isso, eu defini aqui qual campo da tabela cidade será a minha foreign key, será o campo estado e de cidade. E isso fará referência à tabela estado no campo id estado. Então é assim que funciona esta sintaxe. Eu acho, na minha opinião, que é uma das melhores formas de fazer e construir as chaves estrangeiras. Você primeiro cria todas as tabelas que você julgar necessário e depois você altera essas tabelas acrescentando as FKs, as chaves estrangeiras, as foreign keys. Agora sim, vamos fazer alguns exemplos de seleção de dados e seleções um pouco mais elaboradas, seleções em múltiplas tabelas. Então, olha só a seguinte situação. Eu quero selecionar as cidades de um estado. Então, eu quero selecionar as cidades dos estados. Como eu vou fazer isso? Gente, para ficar fácil para quem está começando agora, guarda essa regrinha na
cabeça para eu trabalhar com duas tabelas e eu quero buscar os dados dessas tabelas de forma relacionada. O que é que eu tenho que fazer? Regrinha é chave primária igual a chave estrangeira. Repete com o tio. Chave primária igual a chave estrangeira. A premissa ela pode ser invertida também. Eu não falei chave primária igual a chave estrangeira? Eu posso colocar também chave estrangeira igual a chave primária. Não afetará a ordem, não afetará os resultados. Então, observa comigo essa seleção. Select todos os campos de onde? Das tabelas, olha só, agora nós vamos trabalhar com duas tabelas, das tabelas estado e da tabela cidade. Essa ordem aqui fará diferença? Sim. Fará diferença na apresentação. Olha só, nós podemos perceber na imagem abaixo que primeiro são apresentados estados e depois a cidade. Olha só, estado, a tabela estado está aqui, a tabela cidade está aqui. Eu vou selecionar a tabela estado e da tabela cidade, onde chave primária é igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Falei errado aqui, né? Aqui, ó, chave primária, aqui, ó. Chave primária igual a chave estrangeira. 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 E eu defini isso via código SQL. Chave primária igual a chave estrangeira. Por quê? Eu quero que os dados estejam relacionados. Eu não quero, né, que apareça aqui para mim ID estado 1, beleza. Nome do estado Rio Grande do Sul. E aí me apareça o Rio de Janeiro aqui, ID estado 27. Não tem nada a ver com o que eu preciso. Então eu preciso do chave primária igual a chave estrangeira, porque eu tenho uma relação entre estas duas tabelas. Selecionando o estado a partir do nome da cidade. Então vamos lá. Lembra da regrinha, pessoal? A regrinha é ótima. Chave primária igual a chave estrangeira. Se você guardou essa regrinha, você tem tudo para se dar bem no SQL de múltiplas tabelas por enquanto. Então vamos lá. Select todos da tabela estado e da tabela cidade. Onde chave primária igual a chave estrangeira. E, né, posso colocar aqui uma condição lógica e continuar o meu filtro. E nome da cidade igual a Jacareí. Então, olha só, chave primária igual a chave estrangeira e o nome da cidade igual a Jacareí. Só tem um registro que tem essa característica na minha tabela, que tem chave primária igual a chave estrangeira e o nome da cidade igual a Jacareí. Eu também posso trabalhar com ordenação, eu posso ordenar esses registros. Então, observa aqui, ó, selecionar todos da tabela estado e tabela cidade. Onde? Chave primária igual a chave estrangeira. Beleza. E mando ordenar isso pelo nome da cidade. Então, olha só, aqui vai ficar tudo bagunçado. Por quê? A ordem que será feita é pelo nome da cidade. Então, olha só, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá tudo ordenado pelo... Opa, o que está acontecendo aqui? Nome da cidade, não do estado, né? Estou ordenando pelo nome da cidade. Então, olha só, Belo Horizonte, Cabo Frio. Então, a ordenação é pelo nome da cidade. Agora, observa se a relação está correta. É estado e cidade. Então, ID estado tem que ser igual a estado de estado. Então, vamos lá. ID estado é igual a estado de estado. Tá certo. ID estado igual a estado de estado. E assim por diante. Chave primária igual a chave estrangeira. Então, os dados estão corretamente selecionados, estão corretamente ligados, estão corretamente relacionados. Selecionando os bairros das cidades que pertencem a um estado. Rapaziada, mesmo rolê. A única diferença aqui
é que eu passei a trabalhar com as 3 tabelas ao mesmo tempo. Então, olha só que bacana vai ficar isso aqui. Eu mandei selecionar apenas os campos que eu queria, que são os campos nome bairro, nome cidade, nome estado. Só que agora eu vou pegar as 3 tabelas. Tabela bairro, cidade e estado. Beleza. Vamos lá. Onde? Olha só, pessoal. A regra é infalível. Onde? Chave primária igual a chave estrangeira. E chave primária igual a chave estrangeira. E eu mando ordenar isso pelo nome do estado, nome de cidade e, por último, do nome do bairro. Olha só a ordenação que fantástica. Pegou o nome do estado primeiro, depois ele diferencia pelo nome das cidades e depois, por último, ele diferencia pelo nome dos bairros. Gente, muitíssimo bacana isso. Para você que não pegou isso aqui, ó, chave primária, eu não estou trabalhando com essa, opa, com essa tabela, com essa tabela, com essa tabela, beleza. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer relação entre elas. Eu sei que tem relação entre elas. E qual que é a relação? Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Acompanha o mouse aí, ó. Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Então, eu tenho que fazer essa representação em forma de código. Chave primária igual a chave estrangeira. Então, beleza. Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Qual que é o próximo? Chave primária daqui é igual a chave estrangeira de lá. A ordem aqui tanto faz, eu poderia inverter isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, funciona da mesma maneira. Então, a regrinha de ouro está mantida. Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. Vamos brincar mais um pouquinho aqui. Olha só. Selecionando os bairros das cidades que pertencem a um estado específico. Nesse exemplo aqui é o estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, seleciona nome do bairro, nome de cidade e nome do estado. Da onde? Vou precisar das 3 tabelas. Tabela bairro, tabela cidade, tabela estado. Onde? Chave primária igual a chave estrangeira. Chave primária igual a chave estrangeira. E o nome do estado igual ao do Rio de Janeiro. Eu coloco mais um filtro. Eu coloco mais um filtro de acordo com a minha revelia, do jeito que eu quiser. Se eu quisesse aqui, eu ainda poderia colocar ainda nome do estado igual ao Rio de Janeiro e cidade Cabo Frio, nome da cidade igual a Cabo Frio. E aí ele ia pegar só do estado, que tem o nome do Janeiro, e da cidade, que é a cidade de Cabo Frio. Por que eu faço esse filtro? Eu não sei, mas eu acho que não deve ter 2 Cabos Frios no Brasil. Mas por incrível que pareça, Jacareí, por exemplo, eu acho que tem 2 Jacareís no Brasil. Existem essas coisas no Brasil. Acontece. Mas beleza, né? Nesse exemplo específico, era isso que eu queria mostrar. Bom, e é isso a nossa parte teórica. Espero que vocês tenham pegado bem aí. E eu vou passar agora, na sequência, vou gravar a parte prática de eu construindo essas tabelas.